Boa noite, gente boa. Bem-vindos à temporada 5 do Cógito. Esta é a única série em exibição que não há crimes nem escândalos. Aqui só aprendemos com círculos virtuosos do conhecimento. Antes de começarmos com o nosso convidado, deixem-me só dar uma vista de olhos muito rápida, peço 3 segundos do vosso tempo para vos explicar muito por alto o que é que nós vamos fazer hoje. Aliás, nesta temporada, aqui está, ok. Bem, nós vamos começar hoje com o primeiro de 80 eventos e vamos até ao final de outubro. Como veem aqui neste calendário, todos os dias há sempre qualquer coisa a acontecer. Por alto, vamos ter mais uma vez, como sempre, as nossas masterclasses que vão decorrer ao vivo, mas também online, às quintas-feiras. Este ano o Cógito tem um tema que se chama o humanismo tecnológico, que é um tema que é transversal, não necessariamente a todas as conversas e a todos os eventos, mas que vai estar sempre no nosso subconsciente, e que se irá saber se a tecnologia nos está a transformar em melhores pessoas ou se, pelo contrário, nos está a transformar em piores pessoas. Vamos falar isso durante as masterclasses, vamos falar isso também sobre os laboratórios cidadãos que decorrem à quarta-feira, sempre às 21h30, apenas exclusivamente online. Hoje vamos começar com o Jorge Carneiro, mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Também às quintas-feiras, durante o mês de setembro, antes de arrancar as masterclasses, vamos ter um ciclo dedicado à arte. Vamos tentar perceber como é que a arte funciona do ponto de vista do público. E por isso vamos ver temas são, o que é que aprendemos com as artes plásticas, ou o que é que aprendemos com a literatura, ou o que é que aprendemos com a música. E para isso temos sempre uma personalidade do Conselho de Oeiras e outra personalidade de índole nacional. São 5 temas durante o mês de setembro. O Cógito tem ainda mais um conjunto de novidades. Nós este ano aparecemos mais fortes. Vamos ter novas iniciativas, como por exemplo a Maratona Criativa, que vai ser um jogo para famílias e para amigos, que é uma aula de criatividade, mas ao mesmo tempo é um momento de diversão que vai decorrer na zona histórica de Oeiras, dia 7 de novembro. Depois teremos tempo para falar mais tarde sobre isto, mas queria só deixar aqui um bocadinho o aperitivo para aguçar a vossa curiosidade. Temos também outra rúbrica que é o Pitch Elevator, estamos a abordar a inovação empresarial no Conselho de Oeiras, através de pequenos filmes. Como o próprio nome indica, tem uma parte de pitch, que é uma entrevista, e tem um elevador, ou seja, fazemos uma entrevista dentro do elevador. É um espaço apertado, mas onde cabem grandes ideias. E haverá também outras iniciativas, continuamos com a nossa formação na Academia Cógito, mas também no Laboratório da Criatividade, dirigido a instituições do Conselho de Oeiras. Depois falaremos um bocadinho com mais calma sobre isso. Hoje temos aqui outro tema. Antes de irmos ao Jorge Carneiro, só para referir que amanhã vamos começar com o ciclo das conversas criativas, com o Carlos Medonha Feio, que é um artista plástico, e o Vítor Guerreiro, que é um filósofo, para falar sobre o que é que aprendemos com as artes plásticas. Excepcionalmente, na próxima semana vamos ter 4 conversas seguidas, portanto, segunda, terça, quarta e quinta. Começamos à segunda com o que é que aprendemos com literatura, com a escritora Patrícia Portela e com a livreira Inês Araújo. Na terça-feira vamos ter aqui um colega do Jorge, que é o Carlos Penha Gonçalves, também do Instituto Gulbenkian de Ciência, com um tema que é o tema da atualidade, como é que as vacinas nos estão a salvar, porque é que as vacinas são importantes. E, em boa verdade, depois de tanta controvérsia, a verdade é que os portugueses aderiram às vacinas em massa e, portanto, acho que estamos a dar demasiado destaque a grupos que são pouco expressivos. Na quinta-feira, na mesma linha, a Diana Lousa, que é do ITQB, ela vai dar também a perspectiva diferente de um grupo interdisciplinar que se criou e que teve a trabalhar o estudo do SARS-CoV-2 e que também tem resultados para apresentar muito interessantes. Portanto, será hoje às 8. E depois, na quinta-feira, teremos a Guta Moura Guedes, que é a presidente da Experimenta Design, e o arquiteto Luís Batista Fernandes, a falar sobre o que é que aprendemos com a arquitetura e o design. Portanto, para a semana, muitas atividades, não faltará um tema que vos agrade. Vamos agora àquilo que interessa, vamos à conversa de hoje. E, portanto, é o meu enorme prazer abrirmos a sessão do Cógito deste ano com o grande Jorge Carneiro. Ele é cientista do Instituto Gulbenkian de Ciência. Ele é uma pessoa muito interessante porque é muito interdisciplinar. Ele, de base, é um biólogo teórico, mas ele está sempre a comunicar com matemática, estatística, biofísica, imunologia,
robótica, etc. E, portanto, tem um pensamento transversal que é de onde normalmente aparecem as grandes ideias, aquelas coisas que mudam as nossas vidas. Para acrescentar só, para dizer que ele foi diretor adjunto para a ciência do Instituto Gulbenkian de Ciência e que está agora a dirigir o programa de doutoramento, que muito trabalho lhe dá, ele já se teve a queixar, de Biologia Integrativa e Biomedicina do Instituto Gulbenkian e também do ITQB Nova. Jorge, bem-vindo. Finalmente é hoje que nos encontramos, depois de algumas tentativas frustradas. Vamos então começar a nossa conversa, que é aquilo que os nossos espectadores querem. Primeira pergunta para ti é travada. O que é vida? Pois, vamos começar pela parte mais fácil, que é aquela definição de vida enquanto um organismo vivo ou uma entidade viva. É uma entidade que tem descendentes com modificação e, portanto, que pode ser, no fundo, o alvo de seleção natural. E, portanto, evolução por seleção natural. E, portanto, isso encaixa, por exemplo, perfeitamente nas nossas células, nas bactérias, nas arqueias, tudo quanto é célula ou organismo multicelular, encaixa-se também dentro de vírus, ok? Ou priões ou transposões que são, no fundo, parasitas do genoma, que se transmitem de genoma em genoma, ok? E que fazem cópias de si próprio no genoma. E, portanto, essa definição, portanto, é bom chamar os vírus aqui, porque vírus e priões e transposões, ou até vírus de computadores que se copiam a si próprios com modificação, caem dentro destas coisas que podem sofrer evolução por seleção natural, mas ao mesmo tempo a gente olha para um vírus e diz, isto não é propriamente muito animado, ok? Não tem muita vida. E, portanto, isso leva-nos a outra definição de vida, que é pensar em unidades, isto é chamada definição metabólica, unidades metabólicas, digamos assim, coisas que têm uma membrana, que têm uma fronteira bem identificada, que têm um conjunto de reações e que fazem um fluxo de energia e matéria, portanto, captam matéria, produzem os seus próprios componentes de uma maneira regular. Se as perturbarmos, voltam a reestabelecer os seus componentes, produzem desperdício e estão sempre longe do equilíbrio a fazer este ciclo fútil de se fazer a si próprio, ok? E, portanto, isto são as chamadas unidades metabólicas, onde, por exemplo, uma célula encaixa perfeitamente, mas já um prião, um vírus, um transposão, já não encaixa, ok? E, portanto, já passamos por duas definições de vida que encaixam ambas nas células. E depois eu acho que ainda há outra interessante, que foi a primeira vez que eu ouvi falar dela foi do doido do Lovelock, quando falou de Gaia, que era como é que na altura ele descrevia a coisa como tendo sido contratado para descobrir se havia vida num planeta, e a maneira como ele definiu é que se um planeta tivesse vida, ia haver uma química fora do equilíbrio, mas que era regulada por essa própria química. Isto seria uma coisa que qualquer extraterrestre que fosse visitar aquele planeta ia ver que havia qualquer coisa naquele planeta a manter e a regular os próprios fluxos de energia, digamos assim, de uma espécie de ecossistema global. Isto é a terceira componente que, por exemplo, a vida na Terra neste momento encaixa perfeitamente. Nós neste momento temos a composição do nosso planeta em termos de atmosfera é completamente diferente e só simplesmente o resultado da atividade de células, ok, digamos assim, e ao mesmo tempo regula a quantidade de energia que entra, os fluxos de matéria dentro do planeta e a própria geologia alterada pela vida. E tu vês a vida como uma evolução, um salto em frente da história do universo, quase inevitável, ou aconteceu? O que é que queres dizer com isso? Qualquer coisa que está no caminho para uma coisa boa, é que estamos a caminhar para a perfeição por causa da vida? Eu quero acreditar que os meus átomos, os átomos que me constituem, são os átomos mais felizes do universo.
És capaz. O problema é que os teus átomos têm um turnover brutal, estás a dizer? Aquilo que tu és, na realidade, não são os teus átomos. Exatamente aquela coisa metabólica que te estava a dizer há bocado é uma coisa que tu te produzes a ti próprio permanentemente. Tens uma renovação dos teus componentes e há muito poucos dos teus componentes que tu mantens dos que estavam aí há 10 anos. Talvez eventualmente em alguns ossos, mas mesmo isso eu duvido. Portanto, não és os teus átomos. Agora, espero que sejas feliz. Mas pegando ali um bocadinho na pergunta do Rui, não tanto projetando para o futuro, mas a vida, digamos, é uma coisa inevitável. Bom, rara será, certamente, mas como o universo é tão grande, isto é uma coisa inevitável ou podia não ter havido sequer vida? Eu às vezes vou partilhar a apresentação que tenho, que é para fazer um... Está bem. Está bem, força. É capaz de ser mais fácil falar. Vamos para o enquadramento. Sem enquadramento, em frente não há compreensão. Ok. Não sei se estás a ver neste momento. Sim. Qualquer coisa que é uma linha temporal da formação da Terra, há qualquer coisa tipo 4,5, 4,6 giga-anos atrás, ok? Ou Portanto, seja... 1.000 milhões. 1.000 milhões, portanto, de 4,6 vezes 10 a 9, 10 seguido, 4,6 seguido de 9 zeros. 8 zeros neste caso. 8 zeros, exato. Exatamente. E agora, o que é espantoso nisto é que, por exemplo, o que me surpreendeu e que me continua a surpreender, e acho que está na origem de quando o Rui pediu qual vai ser o tema do que tu vais falar, que era porque é que a vida não se extinguiu. A minha maior surpresa perante isto, uma pessoa imaginava que se a vida fosse muito difícil de aparecer, que, sei lá, aparecesse bem por aqui. Ok? Sim. Mas não. Toda a documentação que a gente tem da origem das primeiras células datam mais ou menos desta época aqui. Ou seja, entre este período a Terra condensou, arrefeceu, chocou com um planeta quase, um objeto quase do tamanho de Marte, que fez a superfície toda e voltou a dar origem à Lua. É por isso que está aqui uma Lua e aqui não. E quando isto arrefeceu, passou a haver um pouco de água à superfície e já se detectam genomicamente, a gente data por esta época as primeiras seres vivos. Okay? As primeiras coisas foram bactérias, depois apareceram cianobactérias, os primeiros eucariotas é mais ou menos nesta época, algas multicelulares já apareciam por aqui, as plantas aparecem nos últimos 500 mil anos na superfície da Terra. Diz. Milhões. Sim, desculpa. 500 milhões de anos. Estes números grandes Exato, às vezes o gajo confunde-se. Exato. E, portanto, aqui a explosão dos metazoários e o estudo do Câmbrio. E se a gente for ver a datação usando os genomas atuais de todos os bichos e todos os seres vivos que existem hoje em dia, e a gente procurando encontrar o ancestral comum, eles todos, vamos encontrar o último ancestral comum, o Luca, nesta época. Até às vezes aparece datado em 4,4 mil milhões de anos. Okay? O que seria nesta zona aqui. O que é brutal. O que isso significa uma coisa que, da mesma maneira que congelar, eu às vezes interpreto isto dessa forma, que é, da mesma maneira que condensar um planeta, desde que as condições, que existe a água, que existem alguns componentes, vai ser quase inevitável fazer algo como vida orgânica, vida metabólica, eventualmente células. E, portanto, a questão é, sim, parece ser fácil. Ao mesmo tempo, pelo que dizemos isso, nós temos vários planetas no sistema solar, só há vida aqui. Okay? E a probabilidade, por semelhança com a estrutura do nosso sistema solar e dos planetas, já há planetas candidatos, mas não é todo evidente que exista vida lá. Portanto, se é fácil ou não
não faço a mínima ideia. Mas Se há uma das um hipóteses... universo para acabar na consciência do Rui Pereira, sinceramente duvido. Claro. Mas uma das hipóteses da origem ter sido tão cedo, digamos assim, é que alguns dos ingredientes bem, há a chamada hipótese da panspermia, que é a própria vida vir de fora, mas penso que essa aí tem sido algo ultimamente arredado um bocadinho, mas pelo menos os ingredientes da vida terem chegado por um meteorito é uma hipótese ainda em aberto ou não? A gente não pode erradicá-la. Porque aí dava mais tempo, já, não é? Assim dava mais. Aí já não era só 500 milhões de anos ali para ela aparecer, ou 400. Sim, mas ao mesmo tempo, para o tipo de componentes que tu encontras em meteoritos e esse tipo de coisas, eram muito abundantes na Terra nesta época. Claro. Desde tempos, os trabalhos do Miller e não sei o que mostram que é muito fácil fazer componentes orgânicos. A dificuldade é que eles se organizem em termos de uma química complexa para fazer um metabolismo, para fazerem entidades que se conseguem copiar a si próprias, isso tudo. Esse é onde é complexo, e se é um freak of nature, um caso que aconteceu por acaso, e a partir daí a gente conseguiu ter a vida da Terra ou não, isso acho que continua a ser uma resposta que a gente só vai saber quando virmos outros planetas. Claro. Enquanto a amostra for claro. é sempre tendência a dizer que vida são coisas com DNA, com matéria orgânica, com metabolismo, que é um bocadinho, digamos, falho de imaginação. Claro. Embora a própria definição também ela já seja feita à medida da imaginação que temos, não é? Portanto, as coisas que chamamos vida encaixam ou seja, as definições são várias, como o Jorge há bocadinho passou aqui três áreas de definições, mas mesmo assim pode haver outro tipo de definições, não é? Mas teremos depois de as contrapor, por exemplo, o problema típico da pergunta o que é a vida é que a gente depois vai, o que quer que diga que é a vida como a gente a conhece, vamos ter que encaixar lá. Claro. Se depois consegues descrever um conjunto mais vasto de uma definição de vida que inclui a da Terra e que depois possas ver outras, pode ser, mas sinceramente... Era talvez uma coisa que eu gostava de discutir nos meus tempos de juventude, mas menos hoje em dia. Jorge, prossegue com a tua apresentação. Sim, ao falar de extinções, portanto, agora queria simplesmente mostrar esta figura aqui, que é deste livro, e que não tentem ler, porque isto está invertido para ter a mesma ordem que está ali em cima, mas é simplesmente para ilustrar que houve várias extinções massivas neste período curto dos últimos 500 milhões de anos. Há aquele famoso em que nós perdemos os dinossauros por causa de um meteorito que caiu na bacia do Yucatán e que basicamente tornou a vida inviável temos aqui várias ondas de dinossauros que simplesmente desaparecem, mas houve, por exemplo, aqui esta transição entre o Pérmio e o Triássico, uma extinção de 95% das espécies de animais marinhos, e isto é uma coisa que é particularmente interessante pensar hoje em dia, porque a causa da extinção destes animais marinhos é uma subida de 15 graus do oceano, causada em consequência de uma erupção massiva, aparentemente por Sibéria ou qualquer coisa assim, e que essa alteração da temperatura levou a uma quantidade um crescimento massivo de matéria orgânica nos oceanos, mas ao mesmo tempo perda do oxigênio, da pressão do oxigênio nos oceanos e a extinção total de tudo quanto era animal que existia até ali. E se repararem, por exemplo, aqui, esta linha de animais voltou basicamente à mesma diversidade que tinha 250 milhões de anos antes. Portanto, é um retrocesso enorme. E, portanto,
isto é um exemplo de extinções massivas causadas por um agente externo. No entanto, eu queria voltar aqui simplesmente para ilustrar. Isto já agora, esta imagem aqui é exatamente uma imagem de satélite que mostra a cratera do meteorito fatídico que matou os nossos queridos dinossauros. Eu aqui à esquerda estou a mostrar simplesmente o crescimento bacteriano. Okay? Isto é uma bactéria que cresce cada meia hora, duplica. E se a gente fizer as contas, isto demorava qualquer coisa, tipo 3, qualquer coisa dias a ter a massa da Terra se o crescimento desta população não fosse regulado. E isso, porque é que eu estou a dizer isso? Porque crescimentos desta natureza, se não forem regulados, podem levar a um desequilíbrio do ecossistema que por si próprio pode levar a extinções de outras espécies. Okay? Portanto, neste gráfico que eu estava aqui a mostrar, vê-se aqui a taxa de extinção, e aqui algumas destas taxas de extinção que simplesmente são atribuídas a alterações climáticas causadas pelas plantas que, quando colonizaram a Terra, que levaram à extinção de outros animais. E, portanto, o próprio ecossistema, a própria regulação do ecossistema pode levar e leva a turnover de espécies, ou renovação das espécies, umas são extintas, novas aparecem para tomar o lugar. Aliás, uma coisa que é interessante é que se nós considerarmos todas as espécies que alguma vez já existiram desde que a vida surgiu, 95% já se extinguiram, não é? Portanto, o que temos é um resíduo de tudo aquilo que existiu. Portanto, as extinções são... Sim, e ainda por cima nós temos o registro fóssil de algumas das extinções, mas, por exemplo, isto que eu estou aqui a mostrar, que é uma árvore filogenética, digamos assim, que tem bactérias e arqueias, e aqui os eucariotas, que em termos de diversidade de sequências são muito pouco diversos. Estas árvores filogenéticas só nos mostram os ancestrais comuns, tentativos. Portanto, não nos mostram todos aqueles que foram extintos e que não deixaram o registro aqui. Portanto, mesmo essas estimativas são difíceis de... Já agora, aqui ao lado, o que eu tenho é simplesmente a biomassa de plantas, por exemplo, que aqui são em termos de diversidade, são pequenas, mas que ocupam qualquer coisa como uma grande massa de carbono. São plantas, principalmente plantas da terra. Okay? E animais e os humanos somos esta coisinha pequenina ali. Okay? E isto é que é um acumulado ao longo do tempo? Ou... Não, isto é simplesmente um snapshot atual. Okay? Por exemplo, se nós não tivéssemos eliminado e transformado em culturas, esta quantidade estimada de plantas podia ser o dobro. Okay? E, portanto, se estamos a imaginar que estamos todos preocupados com emissões de carbono e esse tipo de coisas, aumentar a proporção disto dava uma capacidade ao ecossistema de absorver muito mais carbono. Que é self-evidente, mas que nós temos andado a destruir a biomassa de plantas, é evidente. Ora bem, eu acho que parava de partilhar isto e continuávamos a conversa sem... Okay. Jorge, portanto, nós fizeste aqui um bocadinho o retrato do que é que aconteceu, mas temos agora a responder à pergunta que nos traz cá hoje. O que é que a vida não se extinguiu? O que é que ela sobreviveu a todas estas ameaças? Isso é a pergunta que eu ainda não tenho resposta. É a minha pet story. Então pronto, vamos embora. Estou mais fascinado com ela do que propriamente ter soluções. E, portanto, se nós formos... O que é mesmo fascinante é nós ainda termos descendentes de criaturas que existiram há 4 mil milhões de anos. Okay? E essas criaturas foram crescendo muito devagarinho, foram se multiplicando, foram crescendo. Eram praticamente coisas em quase biofilmes ou estromatólitos ou coisa assim a maior parte do tempo. E estas criaturas foram sobrevivendo a impactos de meteoritos, a tudo isso, e foram conseguindo sobreviver. A seleção natural, uma coisa que tem de bom, é que te faz uma pressão para
variantes que sejam capazes de utilizar habitats diferentes ou recursos diferentes vão ser selecionados. A seleção tem tendência a reduzir a diversidade, mas se os variantes aparecerem e tiverem recursos não sobreponíveis, vai-se manter a diversidade. Portanto, é uma espécie de mecanismo para levar a diversidade. Diversidade é bom, porque cada vez que tu quiseres destruir alguma coisa, ou destruires uma grande fração, quanto mais diverso for o que sobreviver, melhor. Mas agora, há uma coisa que... Temos aqui um exemplo da pandemia, não é? Agora com esta variante Exato. Delta dos últimos tempos, que de tal modo se tornou eficiente que as outras praticamente desapareceram, não é? Sim, repara, e se pensares neste período de 3 mil milhões de anos a 4 mil milhões de anos, em que eram só criaturas unicelulares, tipo bactérias e arqueias e tudo isso, isto devia ser muito fascinante, uma coisa que era a transferência horizontal de informação, portanto, de moléculas que podiam ser codificadas em DNA. Portanto, que devia ser massivo neste período. E, portanto, significa que, no fundo, estas coisas, no fundo, são parasitas. E se tu tiveres um parasitas destes que cresça demais, pode, eventualmente, mais uma vez, levar-te à extinção. Aquilo que me leva a pensar o porquê é que não se extinguiu é, no fundo, uma pergunta operacional para pensar como é que o ecossistema da Terra foi evoluindo. E para tentar um bocado explicar isso, a seleção natural leva-te à adaptação dos organismos. Mas, no entanto, para um organismo ser portanto, um objeto ou um target de seleção natural, como eu vos tinha dito, tem de ter hereditariedade, tem de dar origem a descendentes que têm as mesmas características. Portanto, e isso significa que tem de fazer cópias mais ou menos de si fiéis, que é para poder aumentar a frequência na população. E, portanto, uma coisa que é preciso fazer é fazer cópias que tenham as mesmas características, o mesmo fenótipo. Portanto, isto tem um lado, porque o fenótipo e, no fundo, a capacidade de sobrevivência de um organismo com um determinado tipo depende do ambiente onde esse organismo está. E requer que esse organismo e os seus descendentes estejam num ambiente que é mais ou menos parecido. Okay. De maneira que a capacidade da seleção natural de selecionar um variante que vai expandir, é preciso que isso possa ser, no fundo, quase uma previsão de qual vai ser o ambiente. Se, digamos assim, se o ecossistema estivesse o tempo inteiro a tirar o tapete a um variante que está a tentar criar descendentes iguais a ele, então isto podia ser um bocado dramático porque não há seleção natural, porque tu és selecionado na tua geração, os teus descendentes vão estar num ambiente completamente diferente, onde não vão ter a vantagem que tinham no tempo em que foste selecionado. O que é que isto significa? Que, do ponto de vista lógico, o ecossistema tem de manter e levar à persistência da pressão seletiva por várias gerações. O que é que eu estou a tentar dizer? Temos aqui só um parentezinho, que há aqui algumas perguntas, mas eu vou só pôr uma, que é, temos aqui a Rita Sousa a perguntar o que é um fenótipo. Ok. Sei lá, a capacidade de uma célula, a forma de uma célula é um fenótipo. A capacidade de uma célula, por exemplo, fazer protrusões, a força com que faz as protrusões é um fenótipo. Se formos para um organismo multicelular, por exemplo, a cor do meu cabelo, ou qualquer coisa assim, o meu tamanho é também um fenótipo. Ok? E, portanto, imaginem a famosa piada da girafa com o pescoço maior para conseguir comer nas árvores mais altas, o que eu estou, no fundo, a dizer é que para os descendentes dessa girafa que tenham um pescoço maior terem alguma vantagem, é preciso que o ecossistema mantenha árvores com uma copa alta. Claro. Se por acaso o ecossistema não tiver uma persistência no fundo, daquilo que nós chamamos fitness landscape, as pressões seletivas, o conjunto das pressões seletivas que operam sobre uma população, um conjunto de indivíduos, se não houver essa persistência, a seleção natural não vai atuar. Portanto, uma das coisas que respondendo à pergunta porque é que a vida não se extinguiu,
porque de alguma forma o ecossistema da Terra conseguiu manter persistência e manter utilidade, digamos assim, para todas as espécies que existiam num determinado momento. E mesmo depois de uma catástrofe, tipo um meteorito, a quantidade de espécies que sobra continua a manter o ecossistema a funcionar e permite, ao mesmo tempo, criar espécies para irradiações diferentes, novas espécies que vão ocupar o espaço das espécies anteriores. Não sei se estou a fazer algum sentido com isto. Não, estás, mas portanto, quando há alteração forte no ecossistema, temos as extinções em massa. Mas a questão é, quem é que sobrevive? Pessoas que se adaptam melhor, não é? E, portanto, nós precisamos, a vida tem que ter a capacidade de adaptação, senão... Aquilo que... A vida, de maneira geral, tu tens a tal capacidade de adaptação do indivíduo e, ao mesmo tempo, tens a capacidade de adaptação por simplesmente ires fazendo modificações de indivíduos de geração em geração, claro. Que te permite explorar novas situações que apareçam. Okay? Da importância da biodiversidade. Da biodiversidade e da geração de diversidade e haver um ecossistema, ou seja, suficientemente plástico para manter a diversidade. Jorge, mas meio a brincar, meio a sério, há quem diga que a história da vida é a história do paraquedista que saltou lá de cima e o paraquedas não abriu, ele aterrou e sobreviveu. Foi o que sobreviveu. Todos os outros morreram. Ou seja, não há aqui muita sorte no meio disto tudo. Sim, sem dúvida. E agora, voltando, por exemplo, vamos pensar no último ancestral comum. Okay. Que lembras que é aquela que é no fundo quase uma criatura imaginária baseada nas sequências que a gente tem hoje em dia. Aquela criatura não era esse paraquedista que caiu ali, por acaso, e que ficou quase 500 mil milhões de anos à espera de fazer as primeiras bactérias, os próximos descendentes. Deve ter havido uma ecologia com muitas outras entidades que não são o Last Common Ancestor, mas que eram contemporâneos de Ancestors. Mas nós não sabemos quem eles são, não há maneira nenhuma de lá chegar. Agora, devia haver um ecossistema, eles deviam definir um ecossistema. A sobrevivência desse paraquedista no meio dos seus parceiros da altura, que eram outras tentativas de fazer... outras experiências a fazer vida, eventualmente contribuíram para a sobrevivência desse Last Common Ancestor. Claro, isto que eu estou a dizer é completamente especulativo, porque nós a única informação que temos dessa altura é, por definição, o que a construção e a procura do último ancestral comum nos dá. Olha, por definição, a maneira como nós vamos para trás no tempo, comparando sequências, que nos permite e procura encontrar ancestrais comuns dos variantes que nós temos hoje em dia, por definição este vai-te dar um ancestral comum. Okay? Agora, uma pergunta típica do jornalista. Boa. Perante este filme da história, perante esta sequência inacreditável de acontecimentos, qual é que é a tua sensação? Veio qualquer coisa de religioso? Ficas abismado com o universo? Repara, surpreendido. O que é que raios aconteceu? Como te digo, a primeira vez que eu vi esta série Timeline, com a vida a aparecer tão cedo, fiquei surpreendido. Okay? Agora, a seguinte é continuar a ser essa pergunta: como é que isto consegue sobreviver? Porque é tão fácil. Imagina, é muito fácil tu perderes qualquer organização biológica colapsar. Okay? A coisa mais fácil para qualquer pessoa que cresça células in vitro é a extinção das células in vitro. Okay? É muito fácil, embora as pessoas tentem renovar as condições e manter o mais possível persistente o ambiente dessas células, basta um pequeno erro e extingue-se tudo. E, portanto, a minha perplexidade vem daí. Agora, nada de religioso, são muito fáceis. E mais no início. É uma provocação. Como é que eu explico isto? E como eu te digo, a minha hipótese de trabalho neste momento para tentar explicar é dizer... Nesta espécie de mistura inicial, já havia uma espécie de ecologia, uma espécie de metabolismo ao nível do ecossistema inteiro, que é no fundo a agregação dos metabolismos das várias entidades, que devia ter uma organização já, que persistia no tempo, okay? Que permitia fazer seleção natural, que permitia adaptação e evolução. E, portanto, a minha curiosidade é, será que eu consigo descrever essa organização?
esse metabolismo global e perceber como é que ele foi mudando ao longo do tempo, à medida que novas espécies apareceram. Quando o Jorge fala em descrever e fazer essa descrição, refere-se a conseguir reproduzir aquelas árvores filogenéticas numa perspectiva de ser a ser, ou fazer modelos matemáticos e recriar... É mais, portanto, o que eu estou a fazer, e acho que não consigo descrever aqui o que estou a fazer de uma maneira simples, mas basicamente o que estou a tentar descrever é o metabolismo agregado. Imagina que tu tens o metabolismo das células. Portanto, quando tens um organismo, tens o metabolismo do organismo multicelular, e à medida que juntas várias populações de indivíduos e isso tudo num ecossistema, tens um metabolismo, no fundo assim, agregado global, ok? Isso tu consegues descrevê-lo em princípio, ok? Tens constraints, tens condições para as coisas existirem e serem persistentes que tu consegues tratar matematicamente. E agora... Eu andei à procura de uma metáfora, deixa eu ver se eu pensei numa metáfora que acho que vai falhar, mas vamos tentá-la, porque é uma maneira de tentar descrever o que eu quero dizer. E, portanto, estamos aqui a falar de unidades, que são células ou organismos multicelulares. Se pensarmos nisso como uma bateria, uma pilha, as baterias que a gente tem agora nos carros, têm elas próprias uma organização complexa lá dentro. Porque aquilo, quando vamos são feitas à custa de baterias pequenas, unidades pequenas, tens 3,7 volts ou coisa assim, e à medida que a gente junta em paralelo e em série, não sei o que, consegues ter uma bateria, consegue agora estes últimos Mercedes elétricos carregar em 15 minutos e dar-te mais 400 km do teu carro. Okay. O que eu estou a tentar fazer é, no fundo, descrever os organismos individuais de uma forma que eu consigo descrever a agregação deles, de uma forma agregada. E consigo descrever coisas em que eu posso perguntar, imagina, se tu tiveres uma pilha, 3 pilhas carregadas em série, se uma delas falhar, toda a bateria falha. Mas se tiveres, imagina, 3 em paralelo e essas 3 em série com mais 3, tu agora já tens alguma redundância. E, portanto, o que eu estou a tentar fazer é descrever o ecossistema atual da Terra. Portanto, estás a imaginar a maluqueira em que eu me estou a meter, e a tentar descrevê-lo de alguma forma, de uma maneira abstrata, como quem descreve uma bateria. Claro que não pode ser assim. Repara, uma célula tem fluxos de energia, fluxos de entrada de matéria, fluxos de renovação da matéria dentro da célula e depois saída de materiais. À medida que a gente junta estes, o output sai de uma célula e entra na seguinte, e pode descrever assim um organismo, pode-se descrever assim um ecossistema, pode-se descrever a qualquer nível. E temos que ter um nível de abstração para conseguir descrever isto. Agora, a questão que eu ainda não tenho a certeza, portanto, nós quando temos um modelo queremos testá-lo, ok? Portanto, a minha perspectiva é que se eu conseguir descrever esta organização, e eu acho que qualquer pessoa que algum dia tenha tentado modificar uma instituição, tipo, imaginem, um Instituto Gulbenkian ou uma universidade, e alguém que tenha tentado modificar uma instituição que já tem uma organização, que tem indivíduos lá dentro que interagem entre eles de uma determinada forma, alguém que tenha tentado modificar isso percebe que é muito difícil. Ao mesmo tempo, percebe que outra coisa que é muito fácil estragá-la. Okay? Isso é o que se passa com qualquer organização biológica que tenha esse tipo de características. E, portanto, o que eu estou a tentar fazer é encontrar as condições que me permitam dizer, nesta organização que tenho neste momento, eu agora posso ir para trás no tempo. E, portanto, vou para trás de 500 em 500 milhões de anos, por exemplo, ou de 100 em 100 milhões de anos. E agora, como é que eu valido isto? Eu posso tentar validar isto mediante o registro fóssil, digamos assim, geológico da Terra, mas há uma coisa que eu posso fazer também, que é, posso comparar com as nossas previsões de como seriam os antepassados dos seres que a gente tem hoje em dia. Portanto, a gente consegue ter o genoma desses indivíduos e depois ver se, digamos assim, o metabolismo que eles podiam fazer se enquadra na previsão do metabolismo agregado do planeta, digamos assim, ou do ecossistema. Agora, falta saber quanto tempo a gente pode ir para trás nisto. Eu tenho a certeza que consigo ir para trás 50 anos, 100 anos, 200 anos, ou coisa assim. Será que eu consigo ir a ver como é que era o Câmbrico? Ou ver
ir para trás. Genealógica. Olha, A ambição é boa por uma razão. Se eu conseguir ir para trás no tempo, ou para a frente no tempo também. Pode ser preditivo. Isso é um modelo informático. Oh, Jonas, só para perceber isto é um modelo informático que estás a falar. Para já ainda é só uma descrição automática. Ainda tenho dúvida. Repara, a validação para comparar com os genomas dos antepassados, portanto, daquilo que seriam as entidades, os seres vivos que existiam no período em que estás a analisar, isso é uma coisa completamente computacional, que é ver como é que é o genoma, ver o que é que o metabolismo podia ser feito. Mas há a parte agregada. Mas o que é que tu pensas obter com isso? Eu não quero dizer analítico, mas também eu não quero usar a palavra simulação. Eu sou velho demais. E simulação nos meus tempos ainda é quando tu metes variáveis aleatórias e tens um gerador de números aleatórios no computador. Mas por acaso isso cruza-se um bocadinho com uma pergunta que eu ia fazer, que é: ser capaz de fazer isso não pressupõe que não houve aleatoriedade nesse tipo de processo? É porque uma coisa é através dos modelos e dos princípios físicos e dos vários processos biológicos e tentar fazer essa reconstituição e conseguir modelar. Mas também há muito acaso no meio disso tudo, não é? Portanto, estar à espera que há 100 milhões atrás eu consigo prever um determinado tipo de metabolismo. Cá veio a minha tentativa de explicar a ideia. Portanto, a ideia é que o metabolismo agregado tem coisas muito comuns, ok? E a razão por que são comuns é porque agregado. Cada vez que tu fazes um novo variante, muitos dos variantes que a gente tem, imagina, tu quando transformaste uma alga numa briófita que foi capaz de invadir a Terra, a alteração do ponto de vista do metabolismo daquele organismo é muito pouco. Tens coisas anatómicas, portanto, eles já tinham estômago, já tinham uma série de coisas. Portanto, do ponto de vista de fluxos de matéria, como eram organizados, isso é conservado. Não te esqueças, o genoma é conservado, é uma grande vantagem. E, portanto, tens as constrições em que aquilo que tu vais agregar é conservado, minimamente. Quando tu não mudas o organismo completamente, vais mudar pequenas coisas. E, portanto, tens muitas modificações de forma brutais, mas do ponto de vista metabólico não é relativamente conservado. E, portanto, a esperança é que tu consigas usar essa conservação a nível da célula e a nível do ecossistema, que isso seja mais ou menos te permita ir para trás no tempo. Então estamos, no fundo, a falar das grandes coisas, dos momentos em que passámos de unicelular para multicelular, passámos de procariota para eucariota, passámos nota uma coisa, do ponto de vista... para a fotossíntese, coisas desse género. E correndo o risco de estar para aqui a dizer asneiras, portanto, mas pronto, não há problema. Já é tarde, portanto, uma pessoa, a partir do jantar, uma pessoa já pode dizer. Portanto, se tu pensares numa coisa, quando imagina que tens múltiplos organismos unicelulares, têm um determinado metabolismo, ok? Podem ser autotróficos, podem consumir açúcares para conseguir produzir os seus materiais, ter energia para o que quer que estejam a fazer. Quando tu agregas isto, parte desse metabolismo mantém-se no agregado. É só quantitativamente diferente. E agora, há muita aleatoriedade nisto, mas há uma coisa terrível chamada o Teorema de Limite Central, que eu adoro, que te diz que quando tu somas muitas coisas aleatórias Exato. em paralelo, o coeficiente de variação diminui. Exato. E essa é parte da minha esperança, estás a entender? Quando estás a agregar muitas células para fazer um organismo multicelular, quando agregas muitos indivíduos para fazer uma população, quando agregas muitas populações para fazer um ecossistema, que haja algumas coisas aí, que muita da aleatoriedade, se é uma espécie de um tipo ou de outro, ou se é um dinossauro voador ou uma ave, que não faça grande diferença do ponto de vista do que o ecossistema está a fazer em termos de metabolismo agregado, right? Portanto, é por aí que a coisa vai. Agora, se isto é possível fazer, como é que eu tenho de dizer? Eu estou mais esperançado agora do que há 3 anos atrás, quando comecei a fazer isso, mas continuo a achar que estou muito longe. Mas a dúvida é porquê? Por questão de poder computacional, por questão de ser
ter, digamos, um modelo... Repara, um modelo matemático, de uma maneira geral, que depois podes converter numa coisa computacional, precisa ter uma certa expressividade e de representar certas coisas. Claro. E muitas vezes esses formalismos que tu escolhes têm limitações e eu ainda não tenho a certeza que as limitações do formalismo que eu estou a utilizar não me vai levar a um dead end, em que eu depois chego à conclusão, não, por uma questão metodológica. Portanto, acho que o princípio filosófico está bem, portanto, a ideia de ir procurar a persistência das propriedades do ecossistema e como é que elas foram mudando ao longo do tempo, que constraints é que elas põem na evolução no fundo, das espécies, e ao mesmo tempo como é que o ecossistema se mantém com estas novas espécies a aparecer. E, portanto, acho que é uma pergunta interessante, pode ser daquelas perguntas que a gente não pode responder, right? Mas vá lá, vale a pena tentar. Olha, acreditas que há vida pelo universo inteiro? Ora bem, acho que pela maneira como eu tenho estado a falar, acho que vai haver lugares em que vai haver vida. Eu pessoalmente acredito que há sítios que tu vais encontrar vida, daqueles 3 componentes que eu tinha falado, unidades metabólicas que depois fazem um metabolismo agregado planetário ou assim em larga escala. Eu acho que vais encontrar isso em alguns planetas. Portanto, vais encontrar planetas que parecem ter um metabolismo, mas sem sequer ter evolução por seleção natural. Ok? E vais encontrar planetas em que vais ter evolução, portanto, esse metabolismo, e vais ter seleção natural a atuar. O que é uma peculiaridade dizer isto. Mas significa que se há essas 3 variantes, são alternativas ou serão sempre complementares? Na vida na Terra, neste momento, elas são... Tu vês estes 3 componentes na vida na Terra agora. Exato. O argumento que eu estou a tentar fazer, e reconheço que estou a fazê-lo de uma maneira muito obscura, é dizer que se tu não inventares nas unidades que fazem um metabolismo ao nível micro, uma maneira de te reproduzires com descendentes e fazer descendentes com alguma hereditariedade, mas ao mesmo tempo modificação que te permite adaptação e evolução, se tu não conseguires inventar isso, se isso não acontecer, tu não vais ter seleção natural. Certo. Da mesma maneira que se o teu ecossistema for não persistir em termos do ambiente que providencia aos seus componentes, seus organismos, não vais conseguir ter seleção natural. Portanto, é possível tu teres uma espécie de coisa que tu vais dizer está vivo, portanto, isto não é um planeta tipo Marte hoje em dia, tu tens aqui uma atividade química regulada com uma espécie de homeostasia global e um metabolismo global, mas que ao mesmo tempo vai ter uma dinâmica muito rápida. Eu imagino que isso vai ser uma espécie de selvageria, como devia ser a vida na Terra aqui nos 4 mil milhões de anos. Rui, temos várias perguntas, não sei. Eu tenho aqui uma para fazer da Ana Silva. A Ana Silva pergunta se, como até agora a vida não se extinguiu, portanto, tu como teórico, através dos teus modelos, achas que é possível prever se a vida se irá extinguir no futuro? Digamos que essa é, no fundo, a cereja no topo do bolo, se eu conseguisse fazer aquilo que estava a dizer há bocado, que era conseguir descrever como é que o metabolismo agregado do planeta se vai modificando ao longo do tempo. Será que eu consigo encontrar as condições para modificação disso que me permitam ir para trás no tempo? Se eu conseguir fazer isso, estou convencido que consigo ir para a frente no tempo, pelo menos há algum tempo. Exato. Okay? O que permitiria ver se tu estás a chegar a condições em que terias extinções massivas ou simplesmente a extinção total da vida. Eu dá a impressão que sim. Mas aqui, à vontade, estamos depois do jantar, pode-se dizer o que se quiser. O futuro depende sempre também do ecossistema, não é? Do que acontece aos ecossistemas. Mas o que eu tenho neste momento dos meus modelos está muito longe de conseguir fazer isso. Mas o Hollywood já resolveu isto várias vezes, quer dizer, de uma forma muito simples. Uhum. 2012 e tal.
Claro, repara, uma teoria destas nunca te vai prever o que é que acontece se de repente a Terra se lembrar de cuspir 2 ou 3 megavulcões ou o universo nos enviar outra vez um objeto do tamanho de Marte, ok? Portanto, isso não há modelo que possa prever isso. Olha, já agora mais uma pergunta também da Ana Silva, está a colocar questões muito interessantes. Como é que tu sabes que na vida houve um único ancestral? Como é que do ponto de vista científico se sabe isto? Óbvio, eu acho que não sabemos. Nós temos o ancestral comum, neste momento é uma construção feita a partir de comparação dos genomas. Sim, mas das criaturas. Temos dados que nos apontam nesse sentido, não é? Sim, o que tu tens, portanto, quando estás a comparar, comparas várias espécies, vários genomas, os genomas de várias espécies, tu vais escolher um conjunto de genes e vais ver, dada a variação que tens atual, qual podia ser a sequência ancestral disto. Okay? Portanto, vais ter que ir acumulando variantes na sequência. Okay? Existem modelos que te permitem ir para trás no tempo e ver qual era o ancestral comum para isso, e dadas a distância em termos de modificações nas sequências, tu consegues ter uma ideia de quantas mutações tu precisavas de fazer, ou quantas modificações precisavas fazer. E depois, por causa do relógio molecular, tu consegues transformar essas modificações numa data, num tempo, ok? E isto é assim que é feito. Agora, o que é preciso ver é que o próprio algoritmo que faz isto, por definição, vai ter uma árvore. Vai-te ir procurando sempre o ancestral comum e, portanto, vai-te dar, no fundo, aquele indivíduo que está na raiz da árvore. E aquilo que eu te estava a dizer há bocado, portanto, o facto de nós encontrarmos um ancestral comum e podermos dizer a criatura que existiria há 4 mil milhões de anos tem um metabolismo parecido com aquelas coisas que vivem junto de fumarolas e esse tipo de coisas. Okay? Da mesma maneira que podes dizer isso, mas não podes dizer como é que eram os vizinhos dele. Okay? Porque podem ter existido outras criaturas. Tu não vais conseguir, já não encontras o registro delas. Portanto, é tal história, não é o tal. Quando tu encontras o Last Universal Common Ancestor do que tens hoje em dia, é esse, mas podiam ter existido outros na altura, que não são. Não deixaram vestígios. Agora, havia uma frase que dizia: Eva ou é a mãe de nós todos, ou de nenhum. E teria sido outra mulher que era a mãe de nós todos. Portanto, que é exatamente o mesmo princípio, é que tu encontras um ancestral que tem umas determinadas características, que pode ser, devia estar lá naquela altura, mas pode não ser o único na altura, deve ter vizinhos, devia ter, e é isso que me faz pensar que talvez exista um ecossistema na altura. Okay. De qualquer maneira, antes tinha que haver sempre, o ecossistema também veio de algum lado. Se nós começarmos a recuar antes do Luca... Repara, tu antes do Luca tinhas aquilo que o pessoal costuma chamar a química pré-biótica, okay? Em que o biótico tem a ver com o simples facto de estás à procura que seja uma célula com um genoma, que é o que tu vais chamar biótico. Podias ter um metabolismo qualquer, mais uma vez, volta à mesma questão de criaturas com uma membrana, com um metabolismo e não sei o quê, mas sem um genoma, por exemplo, que podiam crescer e espalhar-se e partir-se aleatoriamente e não sei o quê, mantendo uma química a funcionar. Isto podia-te fazer um ecossistema que não vai ser muito complexo, não vai ser uma massa brutal como há hoje em dia, mas podia ter algumas propriedades que eventualmente se mantêm hoje, porque dentro do organismo, da mesma maneira que aquela famosa coisa que a gente diz que o sal do nosso meio extracelular recapitula o sal do oceano onde as nossas células, os ancestrais das nossas células viveram. Isto é basicamente o mesmo tipo de argumento parvo que eu estou a fazer aqui. Temos aqui umas perguntas muito pragmáticas aqui da Rita, que uma delas é se vírus e bactérias também têm DNA, e outra é se nos humanos ainda há evolução. Penso seleção natural, mas penso que ela quer dizer evolução. Certo. Portanto, vírus e bactérias têm DNA. Há alguns vírus que não têm DNA, têm RNA.
Portanto, o vírus da SIDA não tem DNA, tem RNA, que é outro ácido nucleico, e o que o vírus da SIDA faz, por exemplo, é codificar uma enzima que transforma RNA em DNA, para depois a célula poder perpetuar esse vírus e fazer cópias outra vez para RNA para voltar a fazer o vírus. Enfim, em relação a se nós ainda somos... A evolução não para. Portanto, nós estamos a modificar o nosso ambiente, o ambiente está em modificação neste momento, nós estamos permanentemente a ser selecionados. Além da seleção natural, pois há seleção sexual e isso tudo, mas isso a gente podia ficar aqui a falar horas sobre isso, não vale a pena. Mas tens uma visão apocalíptica do futuro ou és mais otimista? Não, mas para, como é que eu tenho de dizer? O apocalipse é sempre na perspectiva do ser humano, não é? Para a vida, não. Para o ser humano... Era aí que eu ia chegar. Não sei que te diga, eu há dias em que tipo às segundas, terças e quartas sou otimista, às quintas, sextas e sábados sou muito pessimista. Cada vez que eu não tenho carta de condução, portanto já por uma questão de perspectiva ecológica, porque eu sei que se eu e a minha mulher tivéssemos 2 cartas, tínhamos 2 carros, de certeza, e íamos os 2 às compras, os 2 cada um no seu carro e isso tudo. E uma maneira de resistir à tentação é essa. Mas olhando a essas coisas, por exemplo, vejo, como é que eu ia dizer isto, sem parecer mal, a maior parte, que cada vez que uma pessoa olha ali a autoestrada de Cascais para Lisboa, em que tu vês as pessoas de manhã, cada um no seu carro, quando são servidos pela melhor linha de comboio, a melhor vista da Europa, é um bocadinho assustador. Claro que se falasses com cada uma destas pessoas, ela vai-te racionalizar porque é que ela em particular não pode fazer isto, mas a verdade é que nós todos estamos a fazer esta brincadeira e a caminhar inexoravelmente para um aumento da temperatura do planeta, mas isso já nem vale a pena estar a discutir, porque acho que já toda a gente aceita. Falta saber se a gente quer fazer alguma coisa em relação a isso ou não. Isto leva-nos para uma pergunta que tem a ver com o Costa em geral, que é o humanismo tecnológico. Acreditas que a tecnologia nos está a transformar em melhores pessoas ou piores? E que a tecnologia vai resolver problemas como estes que acabaste de elencar? Óbvio, eu acho que a tecnologia vai resolver problemas, ok? Não sei se vai conseguir resolver este, mas em princípio também não vejo razão nenhuma para não fazer. Quanto à tecnologia fazer melhores pessoas ou piores pessoas, acho que não tenho perspectiva disso, porque há sempre más pessoas e boas pessoas. Portanto, como é que eu tenho de dizer isto? Eu, como qualquer velho, preocupa-me muito os jovens já não irem para a biblioteca ler e assim umas coisas e ler os clássicos, essa coisa toda. No entanto, eles usam o Twitter e têm muito mais informação do que nós tínhamos na altura. E são mais ativistas hoje que nós éramos no nosso... São mais ativistas. Aí do ativismo às vezes, porque a uniformização do ativismo, mais uma vez, uniformizar as opiniões das pessoas não é interessante. Uma das coisas que era boa nos meus tempos de criança era que, como não tinhas informação, toda a informação, cada um de nós usava os recursos que tinha, que não eram iguais para ninguém. Portanto, cada pessoa tinha a sua opinião. Eu vejo facilmente uma uniformização de opiniões hoje em dia. Isso é bom ou é mau? Não sei. Mas isso também não é fruto precisamente da evolução e mesmo essa questão de nós vermos o nosso caso, de vermos o curto prazo e não o longo prazo, é que na verdade a seleção natural selecionou-nos para agir dessa maneira, não é? Ou seja, o muito longo prazo nunca foi uma vantagem competitiva. O longo prazo, ok, pensaram 1 ano, 2 anos, sim, mas agora ser capaz de ver gerações umas atrás das outras, provavelmente a culpa disso é mesmo do próprio processo, não é? A seleção natural só atua para ter um efeito, é preciso que, como eu passo a vida a insistir, que o ambiente onde estás, onde os teus descendentes estão, persiste, digamos assim, para que os teus descendentes
tenham a mesma vantagem ou desvantagem que tu tinhas. Ou seja, para a seleção natural ter algum efeito preditivo para o futuro, e às vezes necessitas disso. Agora, onde é que eu estava a tentar chegar com isto? Portanto, a seleção natural não te leva a egoísmo ou imediatismo ou não sei o quê. O que te leva a imediatismo é o teu metabolismo. Okay? Agora, a seleção natural faz outra coisa, que é, uma vez que nós somos criaturas muito especiais, somos talvez até agora a única criatura que faz representação do que é o mundo, e isso altera a sua alteração, altera o seu comportamento. E, portanto, altera a sua fitness de acordo com a imagem do que o mundo é. Okay? Isso é uma característica só nossa. Okay? Agora, o que torna as coisas ainda mais imprevisíveis e difíceis de ver onde é que estamos, o que é que vai acontecer. Mas, portanto, uma das imagens que nós temos do mundo é que nós vivemos num mundo competitivo e somos selecionados de acordo com as nossas qualidades intrínsecas. Nós herdamos essa ideia e isso é uma coisa que nos quase que nos metem pela boca dentro desde pequeninos. Okay? E se reparares, isso é basicamente um modelo de competição individual e isso tudo. Uma das perspectivas das coisas que eu estive a tentar descrever a persistência do ecossistema e como é que o ecossistema se organiza e qual é o teu papel no ecossistema, é que te pode permitir ter outra visão independente dessa. Okay? Mas, porque eu pessoalmente acho que a ideia de competição, nós somos essencialmente criaturas cooperativas desde sempre. Desde os 4 mil milhões de anos que nós somos criaturas cooperativas. Sim, mas nunca precisámos de saber avaliar a décadas de distância, não é o que ia acontecer. Mas a nossa avaliação de décadas de distância só vem de nós sermos suficientemente malucos para termos essa tal visão de que a nossa ideia do mundo, nós conseguimos modificar o mundo. E estamos a modificá-lo, mas é uma característica que veio connosco. Devíamos inventar a solução também, que é capaz de ser prever. Não, temos capacidade para o fazer, mas é um género. E agora, nós conseguimos prever muito bem, se tu pegares nos livros dos anos 50 e 60 de o que é que vai acontecer ao ambiente. Sem dúvida. Mas todos nós, no momento da urgência de uma decisão, privilegiamos o pássaro na mão do que dois a voar, não é? Ou seja, no momento de tenho fome, como? Mais do que pensar se estou nutritivamente a agir bem para a saúde e isso tudo. Ainda, tu podes comer estando saciado, que ainda é pior. Isso é muito humano, mas por isso exemplo. É uma distorção, claro. Mas... É uma característica muito humana, é comer estando saciado. Pois. Muito bem, pessoal, já passámos da nossa hora. Jorge, tudo que é bom acaba. Uma última pergunta antes de irmos embora. Recomenda-nos um livro sobre a vida para nós lermos, nós e quem nos está a ouvir. Depende de que coisa, queres uma coisa filosófica ou uma coisa... Uma coisa que seja importante para ti, um livro importante para ti, que seja importante para nós. Dou-te uma coisa que acho que se alguém estiver interessado na vida na Terra, isto é um bom livro. Cohen's. Completamente pedagógico e que tem tudo o que uma pessoa precisa de saber. E sucesso editorial, 6ª edição. Sim. Isto é muito bom. Okay. Segunda coisa, se estiveres interessado em coisas mais do que é a vida, não no sentido de objetos que possam evoluir por seleção natural, recomendo-te talvez a Árvore da Vida do António Varela e do Maturana. Okay. Que eram uns fulanos que diziam: a vida é igual ser vivo é ser autopoético. E depois tinha uma coisa muito maluca que é dizer vida igual a cognição. Acho que tu ias gostar desse em particular. Acho que sim, já estou a Jorge, muito obrigado. Até para o ano, para falarmos sobre doutoramentos. Fica já aqui o compromisso. Muito obrigado por ter estado connosco. Foi melhor estar aqui do que estar a ver a novela ou a ver futebol. Espero bem que sim. Amanhã às 9h30 para falarmos sobre arte, o que é que podemos aprender com as artes plásticas. Muito obrigado. Façam o favor de serem felizes.